Ok. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Brenda e eu sou estudante do segundo ano de farmácia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Eu participo do departamento de eventos da Liga. A gente gostaria de agradecer, primeiramente, a presença e a disponibilidade do nosso palestrante, professor Flávio da Silva Emery, e também todos vocês que estão nos assistindo aqui hoje. A lista de presença e a palavra-chave, elas vão ser disponibilizadas no final, no chat, fiquem tranquilos. O QR Code, se vocês não doaram ainda e quiserem fazer a doação, vai ficar aqui no canto da tela, o tempo todo da palestra. Lembrando que a maior parte das doações será para o GAAC, aqui de Ribeirão Preto. Dúvidas, vocês podem ir mandando no chat do YouTube mesmo, ou se vocês se sentirem mais à vontade, pode mandar no e-mail da Liga que já foi disponibilizado para vocês. O nosso tema hoje será os desafios do uso racional de medicamentos em tempos de pandemia. O professor Flávio ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Aproveitem bem a palestra e agora é com você, Flávio. Obrigado, Brenda. E obrigado aos meninos da Liga, né? E todo mundo que está aí assistindo. Primeiro, antes de começar a projetar aqui, eu queria falar três coisinhas bem breves. Primeiro, para aqueles que me conhecem, sabem muito bem que eu não sou exatamente dessa área, né? Eu trabalho com a química medicinal, então uma etapa bem anterior ao uso do medicamento, e com a química sintética, química orgânica, ou seja, é muito mais bruto, muito mais feio do que esse contato com o paciente. Mas, então, eu aceitei o desafio de falar aqui. Por quê? Por conta justamente das experiências que a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, que a Brenda mencionou no início, teve durante essa pandemia e que nos fez refletir, e quando eu falo a nós, fez a diretoria da associação e também a vários parceiros com os quais nós temos contato, refletir bastante sobre como a informação e todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido em torno do uso correto de medicamentos, elas estão correlacionadas. E um dos maiores desafios é fazer essa informação conversar de uma forma positiva com o uso racional de medicamentos. E eu vou dar alguns exemplos de como essa comunicação, ela feita pela própria associação, ela foi, de certa forma, positiva ou negativa, de acordo com a nossa avaliação. Então, ela é uma visão diferente, talvez, do que seja esperado para uma discussão mais de pesquisadores da área que estudam o cuidado e o uso racional de medicamentos de uma forma mais efetiva no seu dia a dia. Então, aqueles que são da área, eu peço licença e peço desculpas por estar usando o nome, mas eu tenho certeza que vocês entenderão, visto que é por uma causa nobre, a causa da associação e todo o trabalho que tem sido feito junto à comunidade. E aqui, falando do segundo tópico, que eu mencionei que eu iniciaria antes da minha apresentação, eu venho a agradecer a parceria do professor Leonardo Pereira em todo esse trabalho. Afinal, durante todo o processo eu aprendi muito e esse processo de aprendizado, acho que ele é um aprendizado contínuo e essa é uma mensagem importante. Independente do modo e da maneira como você atue, aonde você atue, você é responsável aqui, no meu caso, como farmacêutico, e aos colegas, futuros farmacêuticos, e aos farmacêuticos que porventura estejam assistindo, responsável pela transmissão dessa informação da forma mais adequada e correta possível, independente de para qual público seja e como ela seja feita. E o terceiro ponto é ver como vocês conseguem se organizar e trazer tanta gente boa, exceto no dia de hoje,
para vir aqui falar e fazer com que a área cresça. E esse é um momento importante para todos. Enfim, vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou falar um pouco, vou situar um pouquinho em relação a esse momento que nós estamos vivendo, porque é esse momento que vai pontuar a minha palestra e os pontos aonde eu quero chegar. Eu tentarei ser o mais rápido possível para que a gente possa ter várias discussões ao final desse encontro e ao final da minha fala. E é fundamental aqui esquecer um pouco tanto o lado positivo, o lado negativo da pandemia, é esse momento que eu quero mencionar, e esse lado negativo relacionado ao aspecto político. É impossível esquecer o lado negativo quando a gente fala das mortes, das sequelas causadas pela doença, mas aqui sem o aspecto político, apesar dele ser fundamental no nosso posicionamento. Enfim, vamos lá, vamos tentar aqui fazer funcionar. Vamos ver se vai começar a transmitir. Ok. Ocultar. Vamos lá. Bom, a Brenda diz, eu sou atual presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. A gente é uma associação que surgiu em 2003, aqui em Ribeirão Preto, no Congresso no Cifarp, e desde então ela vem crescendo e se engajando cada vez mais com a sociedade. Hoje, após um trabalho intenso dessa diretoria, a gente chegou a mais de 1.000 associados efetivos, adimplentes, que pagam suas anuidades efetivamente e que participam dos eventos que nós organizamos. Recentemente, a gente organizou um evento junto com a editora Artmed, dentro de um programa de educação continuada, que foi para profissionais farmacêuticos, que alcançou um público de 16.000 pessoas, com um tema muito relacionado a isso que nós conversaremos hoje. Tá? Então, é com certa honra que eu falo em nome da associação e, ao mesmo tempo, me apresento como professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que, obviamente, foi o lugar que me catapultou e permitiu que eu chegasse a esse momento. Então, deixar de blá 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 e vamos direto ao ponto, para não perder muito tempo e permitir que a gente possa conversar ao final dessa história que eu quero contar. Eu gosto de começar, e essa é uma mensagem para todos, eu gosto de começar vislumbrando um universo em que as coisas, de certa forma, melhoraram. Muito em comparação ao momento em que nós vivemos pré-pandemia, em comparação ao momento que, por exemplo, eu nasci, lá nos idos dos anos 1970. Eu vou aqui pontuar algumas desses indicadores que mostram que, de certa forma, alguns aspectos de saúde e educação, que estão relacionados ao que eu vou falar aqui para vocês em breve, melhoraram e melhoraram muito. Então, a expectativa de vida aumentou, a sobrevivência infantil aumentou muito, aumentou 86% de lá para cá. Os dados de 2019 foram os últimos dados disponíveis. Infelizmente, a gente não tem mais dados recentes. O acesso à alimentação, o acesso à educação aumentou. E aqui eu reforço o acesso à educação com os anos de escola, que aumentou quase 200% de 1974 até aqui. Infelizmente, a democracia não acompanhou esse aumento. A gente tem problemas de corrupção, a gente tem problemas graves com relação
a nossa política, que não vale a pena mencionar aqui. Mas é importante entender isso e ver isso como um lado positivo, sabendo que nós temos alguns outros indicadores que mostram que nós temos muito ainda que evoluir. E muito que evoluir, principalmente nesse item, desigualdade. Nós somos um país muito desigual, e se a gente considerar a pandemia, e um dado impressionante de que mais da metade da população ativa ficou sem emprego nesse período de pandemia, a tendência é que a desigualdade aumente ainda mais. E a gente vai ver que isso afeta muito o quanto o Brasil sofreu e como que o mundo sofreu em relação à pandemia, e quando a gente considera a população e as comunidades mais vulneráveis. Essa evolução da desigualdade, ela, apesar de ter se reduzido um pouco nos últimos anos, e aqui classificado como o coeficiente de Gini, quando comparado a outros países, a gente está numa situação muito ruim. Somos um dos piores países, dos países mais desiguais do mundo, considerando aqueles países membros da OCDE. Isso se reflete naquela população que congrega a população que vive em níveis de extrema pobreza. Ou seja, nós temos uma população enorme que quase hoje, mais de 5% da população que recebe cerca de R$10 por dia até R$300 por mês. Se a gente considera a evolução da doença, a gente vai ver daqui a pouco como isso vai ser importante para nós e como, considerando essa porcentagem alta da população, nós vamos poder conversar com eles de uma forma mais eficiente para que o uso de medicamentos e outras atividades relacionadas à doença seja, de certa forma, seja realizada de forma eficaz. De novo, eu reforço que vou tomar a liberdade de usar termos que eu adequo à minha capacidade de entender o tema, não sendo um pesquisador exatamente da área, mas aquele que tem uma experiência, vivência de comunicar com esse público. E isso, de novo, eu reforço e tomo a minha liberdade para dar a minha experiência aqui nesse momento para vocês. Como eu falei, a história que eu vou discutir agora, ela envolve a pandemia. Eu não vou aqui discursar sobre todos os itens ou todos os eventos que aconteceram desde que a gente descobriu e teve aqui no Brasil o estado de alerta ligado, mas eu acho que é importante a gente pontuar alguns eventos importantes. Tudo começa em 31 de dezembro, evolui até 26 de fevereiro para o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, e cerca de 2-3 semanas depois, a OMS declara pandemia. O Brasil define seus critérios de isolamento e os ensaios clínicos começam a acontecer na rede Solidarity da OMS, e outros grupos se organizam e realizam, inclusive no Brasil, outros estudos clínicos em braços diferentes. Uma semana depois, o trabalho do Didier Raoult com a cloroquina é divulgado. A gente tem, em 22 de maio, a divulgação dos resultados com o Remdesivir, e um mês depois, a divulgação dos resultados com dexametasona. Em julho, mais 2 semanas depois, os trabalhos com hidroxicloroquina
os estudos com hidroxicloroquina e com lopinavir e ritonavir são descontinuados dessa rede Solidarity em função dos resultados negativos ou problemas de segurança com o uso desses medicamentos. Ao mesmo tempo, ainda em julho, começa a rede de colaboração para os estudos com vacinas. A gente viu que em 2 meses esses estudos evoluíram e chegamos já à fase 3 com vários candidatos para vacinas. Isso está ocorrendo agora em setembro. Desculpa que o dado de setembro está faltando, mas era para ser a data de hoje com 137 mil óbitos, ou seja, de 13 de março ou de 26 de fevereiro, no primeiro caso confirmado no Brasil, até hoje, dia 22 de setembro, né, primeiro dia da primavera, a gente evoluiu bastante em 7 meses, com mais de 130 mil óbitos e um número de casos enorme. Número de casos esses que hoje, com os dados de hoje, tirados direto da OMS, chegaram a 4 milhões e meio, com 137 mil mortos, como eu falei, aproximadamente, né? E em nível global, o número de casos chegou a 31 milhões, ou seja, um número bastante grande. Se a gente considerar só o número de mortes, o Brasil continua lá em cima, mas já com uma curva um pouco desacelerada, mas ainda com um número bastante alto em comparação a outros países. Era de se esperar, dado o tamanho da população e os nossos problemas de lidar com a pandemia, seguindo um perfil muito semelhante a países que adotaram a mesma estratégia de combate, se é que a gente pode chamá-la dessa forma. Então, o país se encontra aqui em cima, com um perfil de curva que agora tende a desacelerar. A gente tem visto isso com a média móvel caindo. Ao mesmo tempo, a curva segue mais ou menos o mesmo perfil de mortes por milhão e ainda lá em cima. A gente via aqui, botei o comparativo, o exemplo da Bélgica, que teve um número de mortes por milhão que acelerou muito rápido e se manteve estável desde maio. A nossa curva foi crescendo e agora ela está desacelerando, a tendência é que se estabilize ainda mais. Enfim, é um número preocupante, e é um número mais preocupante ainda, considerando a nossa população em nível de pobreza, é que quando olhamos para as regiões mais pobres do país, a gente vai ver que a região norte é uma região em que há maior concentração dessa população abaixo da linha de pobreza. A região nordeste também tem uma alta concentração, depois sudeste e centro-oeste em níveis semelhantes, com a região sul menos afetada. E quando a gente olha aqui, desculpa que está pequenininho, mas é só para fazer um contraponto, a gente observa com os dados um pouquinho já antigos, mas que refletem bastante a realidade do que aconteceu no país, é possível correlacionar muito fortemente que o número maior de pessoas afetadas nas regiões mais pobres em relação às regiões mais ricas no sul do país. Esse número tem aumentado no sul do país, mas não alcança, por exemplo, os mesmos níveis de Manaus, né, que foi um caso extremo e único, pelo menos com relação ao perfil aqui no Brasil. Por outro lado, aqui nesse quadro número 3 aqui está bem pequenininho, mas depois eu vou distribuir para o pessoal da Liga os slides, vocês podem acessar os links e conseguir essas informações de uma forma mais tranquila. Eu só mostro aqui bairros que estão divididos ou ranqueados de acordo com o IDH,
e a mortalidade. E é possível ver que os bairros com menor número de IDH têm maior mortalidade. Pelo menos essa é a tendência, e isso significa que população mais pobre, com menos acesso a serviços de saúde com qualidade, ao mesmo tempo que tem menor condições de realizar todas as políticas de prevenção da pandemia, elas sofrem mais. E sofrem não só pela condição, mas também pelo serviço e acesso ao serviço de saúde. Né? Com relação a medos, que foi a mensagem passada no meu título, Medos e Mitos. Tá? Mito nos remete a alguns indivíduos, e eu não quero tratar dos mitos dessa forma, eu quero tratar dos mitos como as pessoas, as promessas ou as falsas verdades. Quando a gente olha para como que a pandemia foi noticiada e as principais informações retiradas de publicações relacionadas à pandemia nos principais jornais, e aqui os jornais dos Estados Unidos principalmente, é possível separar as mensagens por negativas e positivas. E a gente vai ver que no centro são as palavras mais mencionadas. Dá para ver aqui Trump como uma palavra central, ao lado da pandemia, morte, toda a pandemia, o lockdown, enfim, o vírus, a crise. Mas em termos de emoções negativas e positivas, o medo é a principal delas. E se a gente considerar medo, antecipação, a raiva, que muitas vezes que são sentimentos negativos e angustiantes e que relacionados à ansiedade de alguma forma e de certa forma refletidos aqui nas matérias que são veiculadas sobre a pandemia, a gente entende bastante o comportamento da população. E aí a gente pode ver a população, aquela que vai responder a esse medo, sendo bastante obediente ou seguindo de uma forma mais rigorosa. Obediente é uma palavra ruim, mas pelo menos atendendo às mensagens para que se combata, se controle, se previna a pandemia, tendo ainda uma responsabilidade ética e social, e que talvez não seja motivo da nossa discussão aqui agora. O medo pode levar a esse comportamento, mas o medo pode levar também à busca ativa de maneiras de combater o vírus de uma forma que não se tenha nenhum racional. E, ao mesmo tempo, a gente escuta a palavra confiança, e aí a confiança aqui, ela está relacionada a essa última barra aqui. A confiança, ela está relacionada tanto às terapias, à vacina, às estratégias de combate. E a gente pode entender isso aqui de duas formas. Pode ser uma confiança cega, a confiança sem uma base científica, ou a confiança de que isso será alcançado em algum momento. Então, na verdade, a confiança ela tem dois caminhos que eles podem ser realmente efetivos ou não. O efetivo, quando é da esperança, a esperança real de que alcançaremos com fundamentação científica e inovação científica, inovação tecnológica, a busca de novas oportunidades terapêuticas ou mesmo de vacinas, ok, ela vai trabalhar em conjunto com aquele comportamento que é definidor de
uma responsabilidade ética e social consigo e com o próprio no seu comportamento de prevenção, atendendo ao que é definido e preconizado pelas agências de saúde, pelo mundo afora. Por outro lado, quando essa confiança no que existe, ela é cega ou ela independe do racional científico, muitas vezes ela vem em conjunto com o comportamento mais irracional, com o comportamento que não respeita ao que é preconizado. A gente pode discutir se isso é válido ou não, entretanto, são os fatos levantados aqui nesse trabalho. E querendo ou não, esse comportamento ele é muito baseado no medo. E com relação aos mitos, os mitos são aquelas informações que elas não são consolidadas em nenhuma base científica racional. A minha definição de mito aqui é essa. Não tem nenhuma relação com o mitológico ou nenhuma relação com um símbolo ou uma pessoa. Talvez o símbolo da desinformação, palavra que hoje foi bastante falada aí nas redes sociais. Esses mitos e medos, eles muitas vezes estão relacionados. Aquele comportamento alimentado pelo medo, muitas vezes, que é irracional e que não se baseia no científico, ele leva à busca e à maior receptividade a esses mitos. Um deles, e vocês podem achar alguns desses na página da OMS, um deles são os de fármacos que podem prevenir e tratar a Covid-19. A gente sabe que isso até agora não é de todo verdade. A gente tem até, como eu mencionei, a utilidade de um ou dois fármacos no combate, mas que ainda tem eficácia limitada, bastante limitada. Esse, então, se torna um mito, e o mito que é propagado, e o mito que é divulgado e é usado como desinformação e que causa muito transtorno para a sociedade de diversas formas e diversas maneiras. E, principalmente, escapa ao controle de como garantir o acesso, o uso e a distribuição, tentando falar só de alguns parâmetros em que são afetados por esse comportamento, relacionados ao medicamento. Passando bem brevemente, a gente tem casos bem emblemáticos que eu vou querer aqui relacionar informação com as consequências e o que aconteceu na sociedade. Bom, caso cloroquina e hidroxicloroquina, bem rapidamente, começa essa conversa lá atrás, no trabalho do Didi Raul, que eu vou falar mais daqui a pouco lá na frente, e o Ministério da Saúde endossa essa informação com uma nota informativa falando sobre o uso da cloroquina e norteando, sem alguma recomendação mais contundente, mas ao menos norteando o uso desse medicamento, mesmo sem haver nenhuma comprovação científica naquele momento, e agora também sem as devidas comprovações de eficácia. Ao mesmo tempo, a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas já naquele momento se posiciona. A gente, como diretoria, entende que era um risco, já que não havia a comprovação da eficácia. Olhando em retrospecto, eu vou falar mais daqui a pouco, talvez a maneira
de se posicionar, apesar de ter um alcance grande, não seja aquela forma mais transformadora. E eu vou discutir um pouquinho disso lá daqui a pouco. Quando eu falo transformadora, é transformadora da opinião. Eu não vou discutir também, tão drasticamente, a descoberta e o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, mas é importante mencionar algumas coisas. Primeiro, ninguém é contrário a nenhum desses fármacos, ninguém é contra nenhum desses fármacos, seja ele cloroquina, hidroxicloroquina ou qualquer outro. São fármacos clássicos, conhecidos há bastante tempo e desenvolvidos há bastante tempo, com seu uso já bem estabelecido, de importância clínica sem igual em muitos dos casos. Até hoje são utilizados. Mas eles são utilizados para algumas doenças e não devem, então, ser assim abençoados para todos. E essa é uma informação que a gente deve ter em mente. O fármaco é só um instrumento. E se ele é um instrumento, ele é um instrumento adequado para uma determinada utilização. E essa mensagem, muitas vezes, parece ser o contrário quando se tenta informar a população de que um determinado medicamento ele não serve para uma determinada doença. Parece que o que você está querendo combater é o fármaco, é o medicamento. E essa abordagem combativa muitas vezes causa mais distanciamento do que aproximação da mensagem. De novo, eu vou falar mais disso lá na frente. Ok, mas deixando de pensar em quem vai receber essa informação na população e pensando só no profissional de saúde ou nos estudantes que vão se tornar profissionais de saúde mais à frente. Vamos olhar as mensagens que foram passadas quando a gente olha para o ambiente científico. O primeiro trabalho a ser publicado com cloroquina e hidroxicloroquina foi lá na Cell Discovery, uma revista do grupo Nature, que ali ele já fala, mesmo tendo feito um trabalho somente in vitro, sugere que em vivo a hidroxicloroquina é efetiva. Logo depois, o trabalho famoso do Didi Raoult, que menciona que hidroxicloroquina e azitromicina em conjunto são efetivos para tratar COVID, com um número muito grande de pacientes curados naquele momento. A gente está falando de dia 17 de março, 20 de março, quando ele foi publicado online. Logo depois, ou alguns meses depois, no Journal of American Medical Association, o JAMA, é publicado um trabalho brasileiro do grupo da Fiocruz lá de Manaus, em que fala sobre a gravidade do uso da cloroquina em pacientes COVID-19. Nesse caso tem um problema também, que é o fato e questionado pela comunidade em função das doses elevadas e os óbitos decorrentes disso. Posteriormente, um trabalho que teve muito impacto na comunidade foi o do Lancet, que mostrava uma análise do ensaio clínico completo realizado com hidroxicloroquina e cloroquina, que depois foi retratado, ou foi retirado do ar, ou foi desqualificado, justamente porque os dados não foram comprovados, foram questionados e o trabalho foi então desconsiderado como aceito. Sem entrar em detalhes em cada um desses trabalhos, a gente já começa a ver que o ruído na própria comunidade científica ele existe. Você tem a informação de que funciona em laboratório, mas e também funciona, extrapola para em vivo, para em humanos. Você tem o trabalho mal conduzido, com problemas experimentais claros, que leva a
a conclusões que não são coerentes com o que foi estudado. Você tem problemas de toxicidade em doses elevadas, e você tem a retratação daquilo que seria a comprovação de que não funciona. Ou seja, como que o profissional de saúde, o estudante, vai entender essa informação e passar essa informação para a sociedade, e levando isso e garantindo, então, que o uso seja controlado e correto e mantido para as doenças que se deve, e não realizado para aquela que ela seria uma nova indicação. Esse é um problema. E esse problema, é claro, vem muito da urgência dos estudos conduzidos de forma rápida e mal feitos, ou estudos que são publicados muito rapidamente sem a devida averiguação. Então, são problemas éticos em diversos aspectos que, como eu falei, causam ruído e que, mais uma vez, afetam a base de todo o processo do uso de medicamentos, que é a informação adequada. E aonde a gente tem a informação, onde que a informação adequada é construída? Seja na clínica, com a experiência clínica, mas principalmente com os trabalhos científicos que organizam esses dados clínicos, seja dos ensaios clínicos ou do uso clínico efetivamente. Então, quando se tem muito ruído, essa informação ela começa a propagar de uma maneira errática, e essa informação errática dá a oportunidade para que o ambiente fique controverso, o ambiente seja alimentado com instrumentos informativos que, na verdade, só alimentam a polarização e que, assim, causam distúrbio na maneira e na relação de profissional de saúde com o paciente e na própria formação do profissional de saúde. Eu não quero aqui entrar em detalhes em cada um dos estudos, mas onde tudo começou foi esse trabalho de 20 de março, publicado no International Journal of Antimicrobial Agents, em que o chamado estudo clínico não realizado era, na verdade, um ensaio clínico não randomizado, ele fala isso no título, mas que usava pacientes de hospitais diferentes, então o controle era de um hospital distinto daqueles que usavam a medicação, os grupos não eram bem distribuídos em termos de uso de medicamentos, a exclusão de pacientes que pioraram após a terapia, enfim, tudo isso levou a um boom que elevou e classificou esse conjunto de fármacos, ou essa associação de fármacos, como uma potencial terapia para a doença. Isso se multiplicou e chegou em diversos ambientes, esse ambiente político, de muitos países, e aqui eu estou usando somente 2 deles, nos Estados Unidos e no Brasil, coincidentemente, 2 dos países com maior número de mortes, né? E com um prolongamento da doença. E a gente viu aqui essa propagação do medicamento como um instrumento, e esse instrumento vendido como um instrumento de esperança. Esperança de cura, esperança de solução de um problema grave. E mais ainda, se a gente juntar o medo, numa sociedade que é imersa, utilizado de sobremaneira nessa pandemia. Aqui a gente começa a ter um detalhe importante. O estímulo à automedicação e o distanciamento do
do paciente ao profissional de saúde. Mesmo a gente considerando a farmácia e drogaria, há um ambiente de pressão social, política e mesmo de saúde pública que faz com que haja esse distanciamento e isso afeta a correta dispensação do medicamento. E ao afetar essa correta dispensação, a gente perde um fator importante, a informação. E ao se perder a informação, se perde, como eu falei, a base para o uso correto e adequado de um medicamento e a proximidade com esse paciente. Com o tempo, essa informação foi sendo estudada por outros grupos aqui no Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, como eu falei, a polarização foi grande e essa polarização grande levou à investigação pelo Ministério Público Federal. Até que a gente tem um resultado clínico final questionado numa retratação, numa publicação de 22 de maio, com a retratação em 4 de junho. Envolto essa publicação no uso e na ativa participação de uma pequena empresa chamada SurgeSphere, e a SurgeSphere, que compilaria esses dados usando inteligência artificial, depois não foi capaz de provar a origem e a informação presente naqueles artigos que levaram aos autores a escrever aqueles dados. Enfim, um ambiente bastante complexo. A SurgeSphere também estava envolvida em outros fármacos, como para a Covid-19, como a própria cardiovascular, o artigo da New England Journal of Medicine, que também foi retratado, com os mesmos autores, todos eles donos da empresa SurgeSphere. Até chegarmos à ivermectina, que também teve o mesmo caso, só que com a participação também da SurgeSphere, só que sem a publicação do artigo. A história anda, o FDA revoga o uso emergencial da cloroquina e hidroxicloroquina, mas ao mesmo tempo isso continua sendo utilizado politicamente até que a gente, nesse ambiente todo, com todos esses medicamentos sendo propagados como úteis, a gente chega aos diversos kits de Covid que são distribuídos aqui no Brasil. A gente pode questionar, mas existem alguns casos de prescrição, e o problema maior é o problema de distribuição. Alguns de vocês devem se lembrar do caso de Itajaí, naquele ginásio, a distribuição dos kits para milhares de pessoas. Mas a gente chegou num ponto em que a Polícia Federal no Rio de Janeiro investigou o caso de indivíduo vendendo cloroquina e hidroxicloroquina num trem no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Parece absurdo, mas isso foi investigado. E como que isso acontece? Isso acontece muito por conta da imersão e da nossa relação com o medicamento. O brasileiro tem uma relação muito forte com o medicamento, mas ao mesmo tempo é uma relação forte que banaliza, na minha opinião, o medicamento. E o que é banalizar o medicamento? É desconsiderar que ele é uma tecnologia muito avançada, que leva anos para ser desenvolvido, que os estudos são de segurança e de eficácia, e que custa bilhões de reais para ser desenvolvido. E numa situação de imersão, num período de medo ou e com os mitos, nas duas situações em que você tem uma doença em que falta tratamento ou que você tem opção terapêutica, existem alguns caminhos que ficaram claros nas conversas que nós tivemos. Na falta de tratamento, você tem o engajamento, você pode ter o engajamento
engajamento, como eu falei anteriormente, na prevenção e na cultura da informação e na manutenção da rotina de saúde, ou seja, no uso dos seus próprios medicamentos para evitar entrar num, num quadro de situação de risco, ou você vai entrar numa situação de transgressão. E aí a transgressão é aquela em que você tanto não segue o que é preconizado, quanto vai para uma busca ativa para outras opções terapêuticas. E essas opções terapêuticas são aquelas que estão aqui na fatia do mito. E quando você tem uma doença com opção terapêutica, obviamente você tem um cuidado, mas esse cuidado também merece atenção para que ele seja feito de forma racional. Resumindo um pouco isso que eu falei até agora, a base de todo esse momento, ela depende necessariamente da informação. A informação para o profissional de saúde, que é tanto o vetor, mas também está sendo formado no momento da pandemia, é o vetor da informação, mas que está sendo formado na pandemia. Então, essa informação ela tem diversos destinos. O paciente, obviamente, que consome não só o medicamento, mas também a informação, e essa informação proveniente do profissional de saúde, e o fármaco e medicamento, que é uma informação dúbia, já que não há opção terapêutica adequada para a COVID-19, nesse caso específico. Como que você informa o paciente de uma maneira em que não aumente aquela sensação e aquele conjunto de emoções negativas, ou que não leve ao uso irracional de medicamentos, o uso descontrolado em que não atenda a dose, não atenda às necessidades clínicas, não atenda ao tempo de uso daquele paciente, e o conjunto de informações adequadas que congreguem a isso e que faça com que tenha uma aderência ao tratamento. Esse é um desafio muito importante, porque essa informação ela vai ser caracterizada como uma informação formativa, educativa, desculpa, ou combativa. E aí, quando ela é combativa, ela pode causar repulsa. A experiência que eu tive, ou que a ABCF teve, de certa forma tende a mostrar isso. Mas vamos lá. Se a gente fala no uso racional de medicamentos, o que eu aprendi, e aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, a gente deve levar em consideração a prescrição e a dispensação. Um terceiro pilar disso, obviamente, é o acesso a esse medicamento. Dose, tempo de uso, a condição clínica do paciente e suas necessidades, eles permeiam o uso racional do medicamento, definido, claro, por quem prescreve, por quem informado por quem dispensa, numa atuação conjunta, se preferível, mas pelo menos numa atuação sequencial adequada para que saia dos vetores da informação até aquele que consome a informação e que também consome o fármaco, os profissionais de saúde, o farmacêutico e o farmacêutico no ambiente comercial ou hospitalar e o paciente. E essa informação, ela tem que ser a informação mais correta possível. E aqui, a gente tem que levar em consideração que informação e informação, no momento Covid, eles se misturam, porque aqui eu tenho que informar o profissional de saúde, mas também o paciente. E essa formação, principalmente agora vinculada ao profissional de saúde, ela tem que ser clínico e assistencial, mas também pedagógica, seja para construir e educar, seja para assistir de forma correta ou atender às necessidades do paciente. E assim, a gente chega aqui a um ponto onde os desafios eles se encontram.
E aqui os desafios de vencer aos medos e os mitos para construir uma informação correta e informação correta que atenda ao uso correto desse medicamento. E algumas perguntas aqui emergem que a gente pode levantar para discussão. Qual é a informação? Para quem é essa informação e como essa informação chega até o paciente? A informação, ela é uma informação técnica ou uma informação de recomendação, uma informação educativa? Só do uso, mas do uso adequado, como ele deve ser utilizado. E como que o profissional, ou farmacêutico, nesse caso, mais especificamente, ele deve ser formado? Ele deve ser formado tanto com viés básico e aplicado, ou um é contrário ao outro? Na minha opinião, isso tudo deve se vir em conjunto, afinal a gente está falando de um processo, de um produto, uma tecnologia, e da comunicação com o indivíduo. E essa comunicação a gente vai ver daqui a pouco. Para quem a gente está informando? Qual é o público? São aqueles mais vulneráveis, sem acesso adequado aos profissionais de saúde e à cultura e educação de qualidade. E isso vai exigir do profissional farmacêutico cultura na área, cultura social e capacidade de se comunicar. E como? Como essa informação vai chegar até esse paciente, ou até esse indivíduo, ou a comunidade como um todo, que é talvez a maneira como nós da associação trabalhamos. Não é a informação pontual ao paciente, esse é o papel daquele farmacêutico que chega lá, mas em si da comunidade, da sociedade. Qual é esse canal? E como é essa informação? É uma informação combativa ou ela é educativa? E quando ela é educativa, ela é uma informação que ela aumenta ou diminui o medo? E aqui entra um desafio. Como que a gente reverte esse medo utilizando uma mensagem positiva, lidando com a emoção, para fazer com que ela seja efetiva? Para que ela eduque, ao mesmo tempo que atenda às necessidades técnicas para aquele medicamento ser usado corretamente. Isso exige, então, todo aquele conjunto de informação que para o farmacêutico que eu mencionei antes, incluindo aqui, na minha opinião, isso é só meu sentimento, por isso eu trago para discussão, a inteligência emocional e a inteligência social como fatores importantes. E não está escrito aqui, todos esses fatores formativos, eles devem atender à ética, à responsabilidade social e à responsabilidade profissional. E a solidariedade. Quando a gente peca pela informação errada, ou quando a gente transmite uma informação errada, ou quando a gente não combate a informação errada, a gente está deixando de cumprir o nosso papel como profissional de saúde solidário. E a solidariedade deve ser nortear a nossa atuação, principalmente num momento como esse. E esse é um momento importante para discussão. Nós aprendemos muito que ser combativo, e aqui eu trouxe 2 exemplos, eu poderia mostrar vários exemplos da ação da ABCF, que era muito combativa, sempre reativa, mais do que antecipando problemas. A gente teve esse papel também, eu vou mostrar um exemplo de quando isso funcionou. Mas quando você é combativo e reativo, obviamente você é muito escutado e transmite a mensagem, mas por outro lado a polarização aumenta. Você pode fazer isso atuando de uma forma mais educativa. E a associação fez isso, por exemplo, trabalhando com as comunidades mais carentes, as favelas. Aqui eu trago o exemplo da favela no Rio, a Rocinha, e que nós, da associação, trabalhamos em conjunto, levando informação contínua, diária, por um período bem prolongado, para prevenção e para informações de terapia e controle da doença, junto com a comunidade, usando o comunicador e fazendo com que essa mensagem fosse adequada e correta para essa comunidade, deixando de ser combativo,
sendo mais educativo e trazendo a população para o nosso lado, usando a emoção a nosso favor. Isso é fundamental para que, no final das contas, a automedicação e todos os outros processos eles sejam, incluindo o uso irracional do medicamento, eles sejam minimizados. Tá bom? É isso. A gente tem um tempinho ainda para discussão. Ok? Deixa eu parar aqui a transmissão. Espero que as meninas voltem e a gente consiga discutir um pouquinho. E espero ter atendido representado bem a Liga que fez esse convite tão legal para mim. Claro, foi excelente. Agora nós vamos abrir para perguntas. Nós temos 2 perguntas. Tudo bem? Tudo ótimo. Já adiantando, primeiro que a palavra-chave de hoje é medo. E a lista de presença vai estar no chat. Ok, a primeira pergunta é do Pedro. Sobre o uso político da distribuição dos kits COVID, o que as associações e conselhos de profissionais de saúde podem fazer para proteger a população contra essa medida irresponsável? Bom, primeiro como eu falei, você tem a primeira resposta, que é a resposta reativa. E essa resposta reativa, em geral, ela é combativa, ela vai contra aquilo que é pregado e levado para a população de forma irresponsável quando assim o é. E muitas vezes foi o caso nessa pandemia, quando não, quase sempre. Associações, ela tem um papel que ela deve ser, na minha opinião, um papel de base, de passar informação, de construir um canal de discussão que eleve a qualidade da discussão e permita e reforce a capacidade do profissional em atuar e informar da forma mais correta. Então, esse trabalho de base é um trabalho fundamental para que não necessariamente se atenda agora, mas que se construa esse racional para o uso correto do medicamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é atuando de forma realmente efetiva. E aí eu vou dar um exemplo da cloroquina e hidroxicloroquina novamente. A ABCF, essa associação, ela atuou como consultor científico de uma ação da Federação Nacional dos Farmacêuticos, em conjunto com o Sindicato dos Profissionais de Saúde, ou a Confederação Nacional dos Profissionais de Saúde, algo assim, e numa ação que foi contra a recomendação do Ministério da Saúde do uso da hidroxicloroquina e cloroquina por todo o país. Isso foi para o STF, foi julgado, o Ministério da Saúde tem que responder, enfim, as coisas vão caminhando a passos lentos, de acordo com a nossa justiça, mas é uma maneira de atuar efetivamente. Então, você tem 2 caminhos: o caminho da representatividade, de acordo com aquilo que a gente entende como mais correto, adequado e seguro para a população, e aí essa representatividade pode chegar até um nível de campanha de comunicação, mas também judicial ou processual, e pode trabalhar com essa base, com a construção de um canal de comunicação e de relações que permita com que os profissionais não só se atualizem, mas se sintam, entendam ali uma fonte importante de informação e de formação. E aí, como eu falei, informação e informação são 2 dos principais desafios para que se tenha o uso correto e racional de medicamentos. Tá certo. A segunda pergunta é da Marcela. Há uma pressão social para que haja um consumo muito grande de medicamentos, principalmente agora na pandemia.
Como podemos agir para tentar informar alguém sobre o uso correto de um medicamento? Por exemplo, como fazer com que alguém que queira tomar ivermectina não utilize de maneira errada? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como que você reverte essa mentalidade? E a gente já viu de tudo, a gente já viu a informação, que eu chamei de combativa, a informação mostrando que tá tudo errado, se você fizer o uso desse medicamento, você pode ter... não vai ser efetivo, não pode trazer algumas consequências graves, enfim, tentando trazer a informação científica para a base dessa comunicação. Só que isso não se mostrou eficaz. A impressão que eu tenho, chegando agora 6 meses depois de parado, com 130 mil mortes, ou 137 mil óbitos, pessoas mortas, é que a informação ela deve vir carregada, a informação correta, também carregada dessa emoção. Se você pensar em como a informação, a desinformação, ela é propagada, de certa forma, ela entende isso. Ela entende e carrega lá um padrão emocional qualquer, né, que, nesse caso, está relacionado a cura sempre de alguém muito próximo, alguém muito querido, e que isso traz alegria e tal. Como que você reverte essa desinformação? Isso sem que tenha também uma carga emocional envolvida. Porque senão, tem um detalhe importante nessa história que eu gosto de mencionar, mencionado por uma colega, a professora Silvana, lá de Federal de Santa Catarina, num evento que a gente fez alguns meses atrás. Ela menciona que o medicamento ele tem um simbolismo, é o simbolismo da esperança, e a esperança está lá, dentro daqueles emoções que eu mostrei lá naquele estudo e gráfico das matérias sobre Covid-19. Como ele é carregado desse simbolismo, esse simbolismo da esperança, quando você fala que aquele medicamento não funciona, você está passando uma mensagem que quebra esse sentimento. O desafio do profissional da saúde, o farmacêutico, para reverter isso, ele é enorme, porque você está quebrando um simbolismo positivo e trazendo uma mensagem negativa. Por mais que ela não seja de fato negativa, que você esteja vislumbrando a segurança daquele paciente, não é isso que ele vai entender quando você fala, não utilize esse medicamento, porque ele vai trazer riscos. Ele entende que, mas eu tenho medo, eu vou utilizá-lo, porque eu posso ter isso, tem a chance, mas eu posso pegar Covid e parar de trabalhar, ficar com alguma sequela, ou mesmo vir a óbito, ou passar por algum familiar. Então, é muito complexo essa situação. E por ter essa complexidade, é que talvez seja necessário reverter a forma como essa mensagem ela é propagada. E é por isso mesmo, eu acredito que aqui, nessa sua pergunta e nessa minha resposta, mora o real desafio para o uso correto do medicamento nesse momento de pandemia. Na verdade, não há uso correto, porque não há o medicamento para tal, né? Sim. Pelo menos aquele de acesso mais fácil a nós. E aí, muitas vezes, a pessoa prefere ter a chance de tentar qualquer coisa pelo desespero, pelo medo e todas as questões que você comentou antes. Exato. Exatamente. Bom, Flávio, é isso. A Liga quer agradecer mais uma vez a sua disponibilidade por ter vindo trazer a palestra, ter estudado, ter tirado um tempo para poder falar com a gente.
A gente agradece também todo mundo que assistiu. Lembrando que a palestra vai ficar gravada ainda, 2 dias, quem não puder assistir. E a palavra-chave é medo, retomando. Então, Flávio, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que um dia a gente possa voltar a ter a minha participação num evento como esse, mais presencial, né? Para a gente poder trocar mais ideias. Será um prazer. E, antes de terminar, eu queria pedir desculpa por ter que alterar o dia inicial proposto, né? Quebrar um pouco o protocolo, mas foi por razões maiores. Tudo bem, então. Obrigada, Flávia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.